hoje de manhã para o São Humberto ligado, realmente eu estava meio fora do contexto do tema, porque normalmente a gente tem um estilo mais estudo, né? E os domingos sempre são temas mais evangélicos, e a gente estava desprevenido quanto ao estudo de hoje de tarde. Mas eu não vou fugir meu estilo, não. Meu estilo é o estudo. Então, dentro desse contexto do estudo, eu vou pedir licença um pouco para contextualizar essa questão do Livro dos Médiuns, porque eu confesso a vocês uma dificuldade que eu tive ao me deparar com a doutrina espírita. Era exatamente, professor Humberto, contextualizar, porque a gente eu não tinha, naquele momento, um plano de estudo, um plano de obras que eu pudesse estudar. A gente sempre ouve recados, né? Conselhos: estude o Livro dos Médiuns, estude o Livro dos Espíritos, estude uma obra tal, uma obra acolá, por não. E a gente às vezes ficava assim, ouvia uma palestra, vinha na casa espírita e às vezes não conseguia fechar o conceito. A gente ainda não conseguia compreender direito, como nossa irmã colocou aqui agora. Eu ainda não entendo direito esse contexto de deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E aí a gente vai estudando a doutrina espírita e vai entendendo os conceitos, as questões todas, e vai compreendendo melhor o leque que se abre, né? Então, Solange, a gente consola-se quando a gente descobre que a gente só tem 166 anos de doutrina espírita. E fez anteontem, né? Foram 166 anos de doutrina espírita. E nós, espíritos que somos, temos, no mínimo, 3.300 anos de pedagogia do Evangelho, do Velho Testamento, do Novo Testamento. E aí eu contextualizo para vocês 3.300 anos, porque 3.300 anos é a idade da revelação de Moisés, primeira revelação, o Pentateuco mosaico, né? O Velho Testamento iniciando os seus livros, os seus 5 livros, e são 1.300 anos antes de Cristo. Depois vem Jesus, 2.000 anos atrás. Então, a gente, enquanto espírito, como aquela mensagem que o professor Humberto coloca aí, esta casa, à luz do Evangelho de Jesus e dos ensinos de Kardec, cultiva a pedagogia do espírito, não é? Então, nós somos espíritos. Então, pensar como espírito muda a perspectiva. E estudar a doutrina espírita, um conselho que eu me dou e que eu divulgo para vocês é entrar na cabeça de Kardec. Porque quando a gente entra na cabeça de Kardec, a gente entra na cabeça dos espíritos. Porque é aquilo que o professor Humberto dizia agora há pouco: todos nós somos médios, todos nós somos inspirados. E a gente vai ver um pouco aqui que a inspiração do alto sempre esteve presente em todos os momentos da história da humanidade. Jamais a humanidade esteve órfã de seus irmãos superiores que adentram. Um minuto de silêncio que vai entrando o cidadão rubro-negro agora ali, merece o título. Desculpe, né? Brincadeira. Então, meus irmãos, a gente jamais esteve órfão dessa questão do apoio da espiritualidade maior, dos espíritos que vieram antes disso. Mas a gente compreender isso sem estudar a doutrina espírita era mais difícil, não é? Então, o preâmbulo que eu gostaria de fazer aqui com vocês é trazer um pouco a doutrina espírita e nesta hora, homenagear o codificador. Porque vocês sabem quem é o codificador que eu estou me referindo aqui, né? Eu estou aqui me referindo ao senhor Allan Kardec. O senhor Allan Kardec, ele nasceu em 1804, em Lyon, na França. Ele era um pedagogo, foi um pesquisador, um estudioso, um cientista, discípulo de Pestalozzi, e por aí vai. Eu não vou entrar no currículo de Allan Kardec. Ele não está procurando emprego, né? Mas vamos entender que ele despertou para a realidade da codificação espírita em 1857, que foi quando ele publicou o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, dia 18 de abril de 1857. E ele veio a desencarnar em 31 de março de 1869. Então, a gente está falando aí de 12 anos. A gente está falando aí de um período de 12 anos
que todo este trabalho que a gente se debruça sobre ele hoje e que tem, digamos assim, o título da terceira revelação, veja a categoria que esta doutrina chegou. Porque a gente coloca Moisés como a primeira revelação, o primeiro esforço em educar a humanidade do ponto de vista pedagógico religioso, lei de justiça. A gente coloca Jesus como a segunda revelação, lei de amor. Kardec trazendo a doutrina dos espíritos, a terceira revelação. Então, todo esse esforço da terceira revelação foram 12 anos. Então, você imagine o que é que o esforço sobre-humano que uma pessoa, àquela época, tem de passar para revelar uma doutrina em 12 anos. Que a gente está aqui e fala, vamos estudar aqui o livro dos Espíritos, vamos estudar aqui o livro dos Médiuns, vamos estudar a Gênese. Sim, mas quem foi que escreveu? Quem foi que se debruçou? Quem foi que enfrentou aquele tempo a academia? Quem foi que enfrentou aquele tempo a religião? Quem foi que teve todo esse esforço para que hoje a gente 3, 4 milhões no Brasil. 3, 4 milhões de uma população de quantos? Qual é a população da Terra? Para a gente só contextualizar, a população da Terra hoje encarnada, 8 bilhões e alguma coisa. Não é isso? 8 bilhões e alguma coisa. Nós somos 4 milhões de espíritas no Brasil. Aí a gente pergunta, e no mundo? 4 milhões e 100. A gente conta mais 100 mil. Aí você, não, mas tem espiritismo na Europa, tem espiritismo nos Estados Unidos? Tem brasileiros que fundaram casas espíritas na Europa, brasileiros que fundaram casas espíritas nos Estados Unidos e estão estudando a doutrina espírita nesses países. Quem está se preparando para reencarnar nesses países, vocês sabem quem são, né? Vou apresentar vocês mesmo. Bem-vindos ao programa encarnatório de todos nós espíritas no Brasil. Porque nós, estudando a doutrina espírita aqui no Brasil, consolidando esses conceitos, apenas 166 anos, a gente vai nos ciclos que vão se ampliando. Então, a doutrina espírita será o consolador prometido por Jesus, não a doutrina espírita e espiritismo, mas os princípios espíritas que a gente estuda, que são a existência de Deus, a existência do espírito, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos que a gente vai estudar aqui hoje. Então, estes princípios estarão presentes na ciência, na filosofia e na religião do mundo todo, com o sotaque de cada local, de cada canto, de cada país, de cada religiosidade, mas a crença será a crença comum. Porque está na natureza, está no livro dos Espíritos. Então, talvez a gente venha encarnar daqui a 50, 100, 200 anos, não como espíritas, não no Brasil, talvez em algum outro país, no crédito daquele local, mas trazendo os princípios espíritas, porque eles estão na natureza. É assim que as coisas acontecem. É assim que a gente compreende os mecanismos da evolução da humanidade. Então, o esforço do senhor Kardec foi nesse sentido, inspirado não mais por profetas, porque até hoje as pessoas perguntam, vocês não têm um profeta na religião de vocês, não? Porque até então a maioria das escolas religiosas tinha um profeta que revelava Maomé, o islamismo, Jesus, o cristianismo, não é? O judaísmo, Moisés, e o budismo, Buda, e o espiritismo não tem um profeta? Não mais. O espiritismo tem a voz dos homens que viveram na Terra, os espíritos. O espiritismo tem um codificador, que é o senhor Allan Kardec, que sistematizou a doutrina espírita. Não é mais um profeta apenas, é a universalidade dos conceitos que espalha pela humanidade. Então, esse é o contexto. Aí a gente traz aqui o contexto do Livro dos Espíritos. O que é o Livro dos Espíritos? É um livro filosófico que tem 4 partes. A primeira parte é aquela pergunta, de onde eu vim? Das causas primárias. A segunda parte, qual é? Estão vendo aí? Do mundo espírita. É aquela outra questão que a gente se faz. O que é que eu sou? A terceira parte
as leis morais, aquela pergunta que a gente se faz, o que é que eu estou fazendo aqui? A quarta parte, as esperanças e consolações, aquela outra pergunta filosófica, para onde eu vou? Então, a metodologia que os espíritos passam para Kardec codificar a doutrina dos espíritos, ela tem 4 partes. Primeira parte das causas primárias, segunda parte do mundo espírita, terceira parte das leis morais, quarta parte das esperanças e consolações. Kardec codifica este livro em 1857. Depois, ele aprofunda os conceitos de cada um desses livros. E cada um desses livros vira uma outra obra, que ele também codificou nesse espaço de 12 anos, 1857 a 1869. A primeira parte das causas primárias virou o quê? O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os espíritos dados pelos espíritos superiores, como concurso de diversos médios. Isso é a primeira obra. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias, a gente vê que ela vira a gênese, a doutrina espírita a resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Esta obra foi a última, foi de janeiro de 1868. A segunda parte, ele aprofundou, trazendo para nós o livro que a gente vai estudar um pouco hoje, o Livro dos Médios, que é de janeiro de 1861. A terceira parte foi de abril de 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que é de agosto de 1865, foi o Céu e o Inferno. Então, resumindo na cabeça de vocês aqui, quem não sabia fica sabendo, este é o plano da codificação da doutrina espírita. A doutrina espírita, vocês já devem ter ouvido falar que tem um Pentateuco, o Pentateuco kardeciano, e o plano da espiritualidade superior para nos revelar a doutrina dos espíritos foi esse. Primeira obra, Livro dos Espíritos, a pedra angular, uma obra filosófica, 4 partes, das causas primárias, do mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações. Aprofunda cada uma dessas partes, surgem 4 outras obras. Primeira parte, a Gênese. Segunda parte, Livro dos Médios. Terceira parte, Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta parte, o Céu e o Inferno. Está aí a nossa doutrina, o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Estes princípios estarão consolidados nos nossos espíritos para a gente enfrentar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Aonde foi que vocês já leram essa frase? Fé inabalável só o é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Sabe onde é que está essa frase? No comecinho do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esta fé raciocinada é que nós estamos matriculados nessa encarnação estudando a doutrina dos espíritos. Não mais um profeta, mas a voz dos homens que já viveram na Terra, que nos revelam tudo isso. Caiu a ficha. A gente vai entendendo o contexto, a gente vai entendendo o que é espírito, a gente vai entendendo a razoabilidade de compreender essa doutrina. Aí vocês acham pouco, 12 anos para ele escrever essas 5 obras. O trabalho foi aqui, viu? Que a gente fala pouco sobre elas. Mas trabalho foi aqui. Porque essa doutrina surgiu 5 livros. Mas a base desses 5 livros está aqui, ó. Revista Espírita. O grande sucesso de O Livro dos Espíritos, lançado em Paris em 18 de abril de 1857, tirou do anonimato o missionário encarregado pela providência divina de materializar entre os homens a promessa de Jesus de ficar eternamente conosco. Olha aí, a
promessa de Jesus para ficar eternamente conosco. Quem foi essa promessa que Jesus disse que enviaria para ficar eternamente conosco? Está lá em João, no Evangelho de João. Eu vos enviarei o Consolador, que ficará eternamente convosco. O Consolador não é o Paracleto, não é aquele que se manifestou no dia de Pentecostes, não é. Mas a gente não vai entrar em discussão, porque até então a gente acreditou nisso. A gente confiava nessa definição. O Consolador é a informação espírita, porque é essa que liberta, é essa que consola. Estão entendendo? Então, esta é que ficaria conosco eternamente. É possível que o próprio Kardec se tivesse surpreendido com a extraordinária repercussão causada por aquele livrinho, de apenas 176 páginas, cujo texto, distribuído em 2 colunas e dividido em 24 capítulos, continha 501 perguntas e respostas acrescidas das notas com que o codificador as enriqueceu. As razões do sucesso? O fato de que todas as grandes questões da metafísica e da moral ali estarem elucidadas de maneira mais satisfatória, todos os grandes problemas resolvidos, mesmo aquele que os mais ilustres filósofos não puderam resolver, como o problema da vida e da morte. O Espiritismo matou a morte. A doutrina espírita matou a morte. Não é? Então, são esses problemas que assanhou a sociedade daquele tempo. Então, na primeira versão, 501 perguntas. Na segunda versão, 1.019 questões, que é a versão que a gente tem até hoje. Não é isso? É natural, portanto, que o êxito suscitado pela divulgação das ideias novas provocasse uma enxurrada de cartas dirigidas a Kardec. Todo mundo escrevendo. Antigamente não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, ele não dava o celular dele para ninguém. Porque se ele dissesse, a caixa postal dele ia estourar. Ele lança um livro desse e tome carta. Para quem teve a oportunidade de ver o filme Kardec, você pode ver a senhora Amélie Boudet como a sua assessora, escolhendo as cartas que ele ia responder, que ele não ia responder, as perguntas, as dúvidas, o esforço do codificador. Então, isso provocou essa ebulição. Embora algumas relatassem os insólitos fenômenos espíritas que despontavam em toda parte, exigindo a sua explicação, e como se não bastasse o fluxo crescente de visitantes que acorriam à sua casa, inclusive da nobreza local e estrangeira, ansiando por esclarecimentos mais substanciais. Vocês têm dúvida, basta a gente começar a divulgar por aí. Se o professor Humberto abrir a boca e dizer, não, a gente aqui está recebendo em reunião mediúnica alguém que vai aconselhar vocês. Ia ter fila aqui na porta, professor? Ia estar cheio de gente aqui querendo falar com o médium que vai receber um espírito. Porque todo mundo queria fazer uma pergunta de adivinhação. Ia estar lotado isso aqui. Aqui já tem 70, 80 pessoas, estaria 400, 500 pessoas fácil. Se a gente estivesse falando sobre isso. Ó, vai vir um espírito aí que vai falar as coisas sobre vocês. Aí eu vou ficar frustrado porque eu também sou um espírito. Só que eu estou encarnado, né? Mas, rapaz, o espírito é tu. Aí eu pensei que era um negócio assim do outro mundo, né? Não é. A doutrina espírita nos revela tudo isso, né? Então, imagine naquela época, esse qualificador, todo mundo quer saber. Eu vou casar? Eu vou ficar bom? Eu vou, né? Todo mundo tem uma perguntinha para fazer. É como a gente brincar com aquela brincadeirinha do copo. Vocês já ouviram falar na brincadeira do copo? O povo pensa que é brincadeira. Não, é verdade. Tem um espírito ali por trás. Agora você vai perguntar a natureza do espírito que está ali por trás. É o espírito que está na brincadeira como vocês. Vocês estão brincando, o espírito também está brincando. O espírito sério não vai se perder o tempo dele conversando besteira. Né? Não vai. O máximo que a gente pode conseguir é uma obsessãozinha, besteira. Depois vem na casa espírita, bota o nome na reunião mediúnica. A gente conversa com os espíritos, ele morre de rir e fala, para que não, besta. Quando a gente conversa com os espíritos, eu sou daqueles espíritos que gostam da brincadeira do copo. Eu já conversei com 2 ou 3 que disseram isso. Mas faz parte da brincadeira, né? Eu também já brinquei, morria de medo, mas brinquei. Eu não era espírita. E como se não bastasse, a princípios reticentes, os jornais parisienses começaram a veicular artigos furibundos, verdadeiras diatribes contra a doutrina nascente, não poupando sequer a honra e a vida do codificador, demonstrando em sua maior parte completa ignorância dos postulados espíritas.
contra os quais se rebelavam. É que vislumbravam uma nova ordem de coisas capaz, quem sabe, de fazer desmoronar o pedestal em que se entronizava. Kardec enfrentou, ao mesmo tempo, a religião e a academia. Porque o princípio doutrinário da doutrina espírita, ele rompe princípios religiosos milenares e ele rompe princípios que estão na ciência. Então, ele enfrentou ciência e enfrentou religião. Era fácil? Não, não era fácil. A gente viu isso no filme, não é? Então, quando ele viu essa dificuldade nos jornais, naquela época a Europa só dispunha de um único jornal dedicado à divulgação do espiritismo. E mesmo assim, em Genebra, longe do burburinho de Paris e praticamente fora do alcance dos leitores da Cidade de Luz, contrariamente ao que ocorria nos Estados Unidos, favorecidos com 17 jornais consagrados ao espiritualismo. Nos Estados Unidos tinha 17 jornais, vê? Foi quando Allan Kardec se deu conta da imperiosa necessidade de criar uma folha que periodicamente pusesse os estudiosos dos fenômenos espíritas a par do que se passava no mundo e os instruísse de modo ordenado sobre as mais variadas questões doutrinárias, a despeito de lhe faltar o tempo necessário para semelhante empreendimento, considerando-se os seus afazeres pessoais, inclusive os voltados para a sua própria subsistência. Então, foi aí, meus irmãos, que ele criou a Revista Espírita, um periódico mensal que ele defendia as ideias espíritas, divulgava de 1858, um ano depois da codificação da doutrina espírita, até 1869. Então, foram 12 anos de resistência desta revista, Revista Espírita. O 1869 foi o ano que aconteceu o que com ele? Desencarnou. Então, ele morreu, ele desencarnou escrevendo, defendendo os postulados espíritas. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o esforço do senhor Allan Kardec para nos trazer essa doutrina? Quando a gente vai ler, por exemplo, Obras Póstumas, que é uma obra que foi publicada após o desencarne de Kardec, tem uma passagem lá que ele queria, a gente mencionou aqui, que a Gênese é de janeiro de 1868. Ele desencarnou 1 ano e 2 meses depois. Ele estava preocupado porque ele queria lançar a 2ª edição da Gênese. Por quê? Porque tinha algumas informações que ele tinha recebido de espíritos que ele queria atualizar uma nova versão da Gênese. Aí os espíritos se comunicam com ele na reunião e dizem assim: ô Kardec, deixa para lá, Kardec. Esquece isso. Não, mas eu preciso soltar a 2ª edição. Vê, rapaz, vá cuidar da sua saúde, que não anda boa. Se preocupe com isso, não. A matéria que já tem no Pentateuco é tão grande que esse povo vai viver uns 200 anos e não vai ainda entender o que está revelado nessa doutrina. Se preocupe, não. Vá cuidar da sua saúde. A gente pode procurar lá, na Obras Póstumas, o diálogo de Kardec com os espíritos sobre a 2ª edição do livro A Gênese. Então, por aí, meus irmãos, vocês tiram o contexto do esforço da espiritualidade superior de nos brindar com conhecimento que liberta, que acalma, que tranquiliza. Não é isso? Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Honra e glória ao senhor Kardec, o nosso codificador, por todo esse esforço que ele nos brindou para que a gente pudesse pegar mastigado hoje, né? Aí, Silvinha estava fazendo a palestra aqui na quinta-feira sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estava rindo ali, ela dizendo, não, porque a doutrina espírita é do Evangelho, a gente segue o Cristo, porque também tem essa coisa de dizer, não, o Espiritismo tem o Evangelho de Kardec. O Espiritismo tem o Evangelho de Kardec? Coisa nenhuma. O Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é o Evangelho do Cristo. A gente segue o cristianismo, né? Então, a gente tem, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o enunciado do Evangelho, o comentário de Kardec e as instruções dos Espíritos. Ou seja, é a cocada de coco do coqueiro da Bahia, né? O cara vai lá, Jesus disse, é assim. Aí Kardec disse, olha, o que ele quis dizer foi isso. Aí os Espíritos vão dizer, ó, o que Kardec quis dizer e o que Jesus disse foi isso. Emmanuel, que é o maior estudioso do Evangelho segundo o Espiritismo, pega cada passagenzinha do Evangelho e estuda. Cada trecho do Evangelho, Emmanuel esmiuça.
E se você pegar aquela coletânea da FEB, o Evangelho segundo Emmanuel, tem lá 7 obras maravilhosas que a FEB teve o trabalho de compilar. Ele pegou todas as obras de Emmanuel que comentam o Evangelho, aí ele pega o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, os Atos dos Apóstolos, as Cartas Universais e o Apocalipse de João. 7 obras, que são os 27 livros do Novo Testamento. E é porque ele não entrou no Velho Testamento, que são mais 39, mas ele deve estar fazendo, né, por aí, estudando, para daqui a pouco soltar. Mas isso é um compêndio da cocada de coco do coqueiro da Bahia. E de vez em quando vem um orador espírita, aí pega tudo isso, compila, bota numa palestra, diz o que Jesus quis dizer foi isso, o que Kardec disse foi aquilo, o que os espíritos disseram foi aquilo, o que Emmanuel disseram foi aquilo, e o que eu estou dizendo é que foi isso. Espera aí, amigo. A gente vai para onde? Com tanta informação. É muita informação que a gente está detalhando sobre tudo isso, né? Antigamente a gente só tinha o gabarito do Enem. Hoje a gente tem o gabarito comentado, recomendado, repensado, divulgado, para a gente entender. Aí a gente só falta quer que desenhe o Evangelho desenhado, não é? Então a gente tem todo o compêndio de informações que a espiritualidade nos brinda. Ok, meus irmãos? Então este é o contexto de nossa doutrina espírita. Essa é a realidade que a gente tem em mãos. E o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, que é essa obra que a gente está aqui. A gente fazer um breve comentário sobre ela, né? Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos, imensos, porém, são os que conseguiram realizar a partir do momento em que tornou rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Presentemente, já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes. Vocês se lembram de como começou a doutrina espírita, né? Ela veio das mesas girantes. Então, já não é mais uma brincadeira das mesas que respondem perguntas, não é? Esforçando-nos por levá-lo para este terreno e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjeamos mais adeptos úteis do que provocando à torta e à direita manifestações que se prestariam a abusos. Disso temos cotidianamente a prova em um número em que hão se tornado espíritas unicamente pela leitura do Livro dos Espíritos. Depois de havermos exposto neste livro, no Livro dos Espíritos, a parte filosófica da ciência espíritas, damos nessa obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados a observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Essas duas obras, se bem a segunda constitua segmento da primeira, o Livro dos Médiuns seria um segmento do Livro dos Espíritos, são até certo ponto independentes uma da outra, mas a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais partes deles se tornariam, talvez, dificilmente compreensíveis. Ok? Então, é básico para a gente estudar o Livro dos Médiuns que a gente primeiro tenha conhecimento do Livro dos Espíritos. A gente viu, logo no começo, que o Livro dos Médiuns ele veio da segunda parte do Livro dos Espíritos, não foi isso? Que parte é essa? Do mundo espírita, do mundo dos espíritos. É o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11. O capítulo 6, ele trata da vida espírita. Uma questão, por exemplo, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte, é uma das questões que Kardec aborda. O capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. A questão 330, sabem os espíritos em que época já encarnarão? Eu não vou responder nenhuma, porque vocês depois vão lá e estudam, né? Ou então vem no dia de sábado e estude, né? Capítulo 8, da emancipação da alma. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? São questões que a gente faz no Livro dos Espíritos, né? Capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo incorporal. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Uma questão conhecidíssima da nossa doutrina, né? Capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem pessoalmente? São incessantes as ocupações dos espíritos?
E o capítulo 11, que a gente costuma brincar dizendo que foi um capítulo que não tinha onde colocar, Kardec colocou lá na segunda parte, porque só esse capítulo aqui, isso aqui está um tratado, que são dos 3 reinos. Isso aqui é muito profundo, o estudo dessa matéria. Poder-se dizer que os animais só obram por instinto, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? É aqui que se pergunta que se os animais têm alma. Aí isso é uma polêmica que eu não vou entrar nessa discussão, não. Mas os espíritos respondem lá, se existe, tem, os animais têm alma. Mas a distância da alma do animal para a alma do homem é tão grande que dista mais ou menos da alma do homem para Deus. Não fiquem com raiva, não, mas depois vão lá na literatura espírita e vão ver que foi os espíritos que responderam, não foi eu, não. Está lá nesse capítulo dos 3 reinos aqui. Tem alma, a gente está ensaiando, a gente está evoluindo. A alma vai no mineral, no vegetal, no animal e no nominal. Então, a gente está no progresso, evoluindo sempre, né? Então, neste contexto, nesta base, a gente vai para o Livro dos Médiuns, né? E no Livro dos Médiuns, a gente vai ver, neste capítulo segundo, na segunda parte do Livro do Espírito, a gente vai entender que nós somos espíritos, que somos espíritos, corpo e perispírito. A gente vai entender da pluralidade das existências, da necessidade da encarnação. A gente vai entender da famosa escala espírita. A gente vai compreender que numa família existem espíritos em diversos graus de evolução. A gente vai entender que não há morte. A gente vai entender que o espírito, quando desencarna, ele permanece com a sua individualidade. Então, a gente tem a base para compreender todas essas coisas. Para quando a gente chega no Livro dos Médiuns, a gente já começa estudando com uma base antecipada, não é? Então, é o princípio para a gente entender. A gente vai entender o princípio da pluralidade dos mundos habitados, das escalas espíritas, dos planetas. A gente vai compreender a famosa história de que estamos entrando no mundo de regeneração, né? Então, hoje a gente está no mundo de quê? Digam aí. Digam lá. Sabem não? Expiações e provas. Obrigado. A gente está numa categoria de expiações e provas. Está evoluindo para a categoria de regeneração. Aí a gente tem pressa. Fala, quanto tempo demora isso? Aí eu vou perguntar, no relógio de quem? No relógio de quem? Demora quanto tempo, né? Porque se for no relógio da Terra, a gente vai demorar uma coisinha, viu? Então, é a escala dos mundos, da pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente vai entendendo os conceitos para dar condições da gente compreender a mediunidade, não é? Então, quando chega no Livro dos Médiuns, o primeiro capítulo é A Espíritos. O primeiro capítulo do Livro dos Médiuns é A Espíritos. O que é que vocês acham? A Espíritos? Digam aí. Existem espíritos? Tem? Mais ou menos. Está todo mundo assim meio... É o sol que está batendo no rosto, né? Mas é para acordar. Fluido vital. A gente estudando nas obras de André Luiz, a gente vai ver que no mundo superiores os espíritos se alimentam do oxigênio, do ar, do sol e da água. Que coisa bonita, não é? O sol, raios solares nos alimentam, né? Aí você deve estar pensando, por que tu não te alimenta disso para ver se tu emagrece, né? Mas é. Mas o corpo se alimenta do corpo, mas o espírito se alimenta das coisas do espírito. O alimento nos mundos superiores é o amor, é esse sentimento que vibra. A gente vai entendendo essas coisas quando a gente vai compreendendo as coisas da alma. Então, há espíritos. Esse é o princípio básico, porque a gente vai estudar mediunidade. Então, como é que eu vou estudar mediunidade se eu não acredito que tem espírito? Eu vou me comunicar com quem? Se eu não acredito em espírito, a gente para a conversa por aí. Então, Kardec, no começo do livro, faz, se você perguntar a uma pessoa se ela acredita no espírito, se você perguntar para uma pessoa que quando o espírito, o corpo morre, o espírito continua vivo, e se você perguntar se ele vive, ele carrega a sua individualidade, se ele não acreditar nisso, pare a conversa. Vai falar de outra coisa. Vai conversar sobre outra coisa. Mas se a gente acreditar, somos espíritos, somos. Quando a gente desencarnar, a gente vai continuar sendo espírito? Sim ou não? Sim. E quando a gente continuar sendo espírito, a gente vai carregar a nossa individualidade?
Sim. E depois, é possível que os espíritos se comuniquem com a Terra? Pronto. Aí a gente continua a conversa. Se a gente não concordar com isso, a gente para por aqui mesmo. Concorda? Porque não adianta eu evoluir numa conversa que o princípio, a base, você não combina. Então, o princípio inicial é esse aqui. Com base na existência, sobrevivência e individualidade da alma, demonstra filosoficamente a comunicabilidade dos espíritos. Vamos para frente. Confirma que os espíritos existem como seres conscientes de si mesmos, integram a ordem natural das coisas e são autores de sua própria história. Conceitua a mediunidade como uma faculdade humana que possibilita diversas formas de intercâmbio entre os espíritos. O Livro dos Espíritos nos faz isso. Conceitua a mediunidade como uma faculdade humana que possibilita diversas formas de intercâmbio entre os espíritos. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. É o que o professor Humberto dizia aqui no começo. Todos nós somos médiuns. Por quê? Porque todos nós sentimos num grau qualquer a influência dos espíritos. Aí vocês dizem, por que eu não vou para uma reunião mediúnica? Se eu sou médium. Não quer dizer que você tem uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade missionária, uma necessidade de trabalhar a sua faculdade. Sentir no grau qualquer, basta você sentir aquele calafrio, aquele arrepio que está nas costas. Mas eu estou sentindo um negócio diferente aqui, né? Quando você entra numa casa, você, rapaz, tem uma agonia quando eu entrei aqui, né? Ou então, quando você está num canto, você, rapaz, passou alguma coisa por aqui, que eu senti um arrepio. Não tem gente que diz isso, não tem? É sentir num grau qualquer a influência dos espíritos. Mas é uma inspiração de um espírito. Você sente essa influência, digamos assim, né? Por quê? Porque é uma faculdade orgânica. Os estudiosos hoje estão dizendo que essa faculdade orgânica está na glândula pineal, que são os cristais da glândula pineal. Que quanto mais cristais da glândula pineal você tiver, maior a capacidade de captar o sinal da sua antena. Todo mundo tem sinal, está um celular aqui na mão, tem, eu estou com meu celular na mão aqui. Eu vou fazer um exemplo. Tem todo mundo um celular aqui? Tem? Tem celular que tem antena que capta o sinal de Wi-Fi melhor do que outro? Tem? Médio é a mesma coisa. Tem médio que capta o sinal melhor do que o outro. Ele tem uma faculdade de captar o sinal melhor do que o outro. O outro pega um sinal bem baixinho, quase não consegue falar. Somos médios também, mas num grau diferente. Né? Por que você diz, não, você precisa desenvolver a sua faculdade mediúnica? Porque você é uma antena aberta. Se você tem uma antena muito caprichada, muito potente, então você precisa trabalhar essa faculdade. E você só trabalha essa faculdade em reunião mediúnica? Se fosse assim, o mundo estava complicado, não estava, não? Porque só reencarna médium para trabalhar em reunião mediúnica, é? Só reencarna médium na doutrina espírita, é? Não. Ser médium não é ser sinônimo de ser espírita. Os médiuns existem em todas as religiões, desde que o mundo é mundo. Ou foi o espiritismo que inventou a mediunidade? Não. Desde o mundo é mundo, existem médiuns. Agora, trabalhar em qualquer lugar. Uma mãe fazendo carinho a um filho está sendo médium de Deus, transmitindo amor, e por aí vai, né? É uma faculdade orgânica. O desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios. A chuva limpando a natureza, né? É uma faculdade orgânica. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme a qualidade do médium. O fenômeno mediúnico não nasceu com o espiritismo, pois encontramos referências sobre ele nas épocas mais remotas da história da humanidade. Alguns deles foram considerados fatos milagrosos, outros foram demoníacos. Ser médium não quer dizer que você vai usar a faculdade para o bem. Você pode usar para o mal. É o que o professor Humberto dizia, a mediunidade com Jesus é aquele médium que entende que dai de graça o que de graça recebeste. É colocar em prática essa condição que o Evangelho nos ensina, não é? Vamos mais um pouquinho. O livro dos médiuns cuida da parte prática do espiritismo.
e adverte que somente o estudo e o absoluto respeito à razão podem garantir êxito ao exercício mediúnico. Estudar faz parte do bom desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque quando você estuda, você sabe o que é que está acontecendo com você. Você descobre determinados fenômenos, determinadas características que o estudo, que o manual prático do Espiritismo que Kardec codificou, lhe apresenta. Aí você diz, eu sou médium de incorporação, que é um tipo de mediunidade que incorpora o espírito. Aí você diz, e como é que incorpora o espírito? Aí eu me lembro de Raul Teixeira, que ele disse que uma vez fazendo uma palestra sobre mediunidade, uma pessoa na plateia virou para ele e fez, Raul, eu descobri por onde o espírito entra quando incorpora. Aí Raul disse, foi? E por onde é? Ele disse, é pelo nariz. Se é, porque quando o médium incorpora, ele vai. Aí nessa hora o espírito entra. É assim? É não. Sabe o que é que acontece, meus irmãos, no fenômeno da mediunidade? A gente estudou no Livro dos Espíritos que nós somos um espírito encarnado. Nós somos corpo, espírito. O espírito está encarnado no corpo, mas ligando o corpo ao espírito, existe um corpo intermediário chamado perispírito, que ele é de uma dimensão. De um lado, ele é corpo, e do outro lado, ele é espírito. Ele é um Benjamin, que acopla de um lado para o outro. O espírito tem corpo? Não. O espírito tem apenas um corpo espiritual. O espírito tem perispírito. Então, o espírito que quer incorporar, ele expande o seu perispírito e acopla com o perispírito do médium, que está encarnado. Então, o perispírito do médium se expande e acopla com o perispírito do espírito reencarnante. E, a partir desse momento, a informação flui e chega no corpo. É assim que se dá uma incorporação. É como se ele pega o perispírito do médium, é como se ele pegasse e abrisse um T. Ele abre um T. Ele tem um cabo que está ligando o corpo dele ao corpo físico dele. Aí o médium pega o cabo que está ligado ao corpo, ele pega o cabo do lado do perispírito e faz um T. Aí deixa que o perispírito do espírito desencarnado acople e ele use o corpo dele também. Deu para entender mais ou menos? Aí vocês dizem, é por isso que a maioria das comunicações mediúnicas são conscientes. Por quê? Porque o T está presente. O inconsciente é como se ele desligasse o cabo do corpo dele, do perispírito dele, ficasse só o cabo ligado com o perispírito do espírito desencarnado. Isso é raríssimo de acontecer. A maioria dos médiuns são conscientes. Ele recebe e consegue interpretar o que está acontecendo ali. Isso é uma mediunidade de incorporação. Não é? Aí vocês dizem, eu sou médium de incorporação. Então, você também é, a minha mediunidade é igual à sua. É? É não. Porque mediunidade, meus irmãos, existe uma coisa fundamental chamada sintonia, chamada frequência, chamada ambiente. Eu posso ter uma mediunidade de incorporação que, num determinado dia, eu incorporo um espírito numa boa, tranquilo, porque meu corpo está bem, está sereno, está tranquilo. Eu não causo nenhuma influência na comunicação. Eu não provoco nenhum ruído na comunicação. Mas tem dia que eu acordei virado. Briguei com a mulher, dei um chute no cachorro, com o vizinho, com o papagaio. Então eu saio dando choque. Então, se meu psiquismo está assim, como é que esse psiquismo vai se relacionar com o comunicante? Complicado. Então, é por isso que às vezes a mediunidade chega, mas naquele dia, aquele médium não pode receber uma determinada comunicação, porque ele está poluído. Ele está com a cabeça perturbada. É por isso que mediunidade exige renúncia. É por isso que essa mediunidade da gente exige esse esforço. A gente todo dia chega do mesmo jeito em casa.
A gente todo dia faz uma palestra igual. Cada dia a gente tem uma vibração, uma sintonia. E mediunidade é sintonia. Vocês estão entendendo? Então, por isso que não são iguais. O tempo está correndo e a chuva também, né? Vamos lá. O livro dos médiuns facilita o caminho dos que se dispõem a um intercâmbio sério e proveitoso com o mundo espiritual. Por quê? Porque a gente evolui, a gente vai limpando as nossas faculdades, o nosso organismo. Se a gente está poluído, a gente vai limpando o vaso. Né? Dilúvio, né? Vamos lá. O livro dos médiuns comprova que o espiritismo, exatamente por seu rigor lógico, não está acima da compreensão humana. Os fenômenos espíritas não podem ser categorizados por sobrenaturais, nem contados entre os milagres. Se a gente não conhecia nada disso, do que o espiritismo nos explica, a gente poderia dizer que isso era um milagre. Hoje em dia, a partir do momento que a gente conhece, que a gente estuda, nenhum desses fenômenos que a gente está discutindo aqui é sobrenatural. Porque tudo é natural. A partir do momento que a gente entende, que a gente estuda, que a gente compreende, que a gente internaliza, que a gente aplica, isso torna-se natural. Numa casa espírita, se alguém incorporar durante o passe, é sobrenatural? Não. Porque a gente sabe que um médium pode incorporar. Agora, eu vou achar que aquilo ali é uma incorporação? Não necessariamente. Pode ser que a pessoa esteja no torpor, pode ser que a pessoa tenha tomado um remédio, pode ser que a pessoa tenha relaxado. Eu não posso criar um fato miraculoso com aquilo ali. Né? A gente tem que ter a prudência e o discernimento necessário para poder interpretar o que está acontecendo. Esse é o nosso papel de esclarecimento, não é? Vamos mais à frente. O livro dos médiuns contribui extraordinariamente para a compreensão dos fenômenos de atuação do espírito sobre a matéria, lançando luz definitiva sobre a constituição, importância e papel do perispírito nas manifestações mediúnicas e como veículo de expressão da individualidade espiritual. Aí tem essa historinha aqui. O irmão X tem uma pequena história em que ele conta que um caso onde uma turma de desajustados, procurando fazer alvoroço, destruiu as lâmpadas de um recinto. Lembra-nos que a energia elétrica que as iluminava continuava lá, intocada. Ele compara a lâmpada aos médiuns e a energia elétrica à espiritualidade superior. Muitas vezes as lâmpadas se quebram ou se apagam por si, mas a bondade divina não cessa. Entenderam, meus irmãos? Se eu chegar aqui e apagar a lâmpada, a energia deixa de existir, deixa de ter o instrumento. Então, muitas vezes, a bondade superior do alto, de Deus, sempre esteve presente. Mas se o médium não fornece, se quebra. Tem um casinho que está no livro que o professor Humberto escreveu sobre materialização do amor, da vida e da obra de Peixotinho, que Peixotinho tinha uma mediunidade de efeitos físicos. Ele materializava espíritos que, materializados, ele tinha condição de se tornarem tangíveis. A gente via um espírito materializado como a gente está vendo uns aos outros. Não seria somente a vidência. De quem tem a vidência, estaria vendo espíritos, quando os outros não teriam a capacidade de ver espíritos. Na mediunidade de Peixotinho, se ele tivesse deitado numa cabine aí dentro, ele fornecia uma substância chamada ectoplasma, e o espírito se materializava com a matéria dele e vinha passeando aqui, dava boa tarde à senhora, ao senhor, falava com você, perguntava como é que você estava, um espírito materializado. Contam, o senhor narra no livro, que alguém disse que o espírito materializado passou na frente de uma determinada pessoa e apagou. E mais na frente ele acendeu de novo, materializou-se de novo e saiu andando. E aí as pessoas perguntaram por que o espírito apagou quando passou na frente de uma determinada pessoa. Aí o espírito disse, olha, meu irmão, é que quando a gente está materializado, a gente combina a energia do médium com a energia que os trabalhadores da reunião mediúnica estão sustentando o ambiente.
o psiquismo da reunião. Batman está passeando aqui pelo auditório. É Batman, viu? Fiquem tranquilos. Então, combinam o psiquismo dos trabalhadores com do médium. Então, aquele irmão, quando ele passou na frente, ele não estava tão sintonizado com o trabalho da reunião. Então, aquela matéria psíquica que ele estava fornecendo atrapalhou. E quando atrapalhou, é tão sutil que o espírito apagou. Mas na frente o outro irmão estava presente, acendeu. Gente, daqui a pouco a gente vai descobrir isso dentro de casa. Quando vocês chegam dentro de casa, a gente forma uma coisa chamada egrégora. Egrégora é o somatório do psiquismo de cada um de nós. Se todos nós aqui estamos sintonizados com ideias superiores, com pensamentos superiores, o patamar de vibração que se estabelece aqui na casa é elevado. Mas se a gente está aqui preocupado, pensando coisas ruins, deletérias, dificuldades, problemas, a faixa vibratória cai. Se a gente chega dentro de casa, e dentro de casa a gente briga, a gente discute, a gente chama palavrão, como é que vai ser o ambiente? Como é que vai ser a egrégora dessa nossa casa? Ruim, não é? Às vezes a luz quer se acender, mas cadê o ambiente para acender a luz? Só dá para acender uma luz negra, né? Então, meus irmãos, mediunidade, vida é sintonia. Se a gente quer as boas companhias, a gente eleva os nossos pensamentos e mantém o padrão vibracional lá em cima, não é? Então, eu vou pular aqui e vou para esse resumo aqui no final para dizer a vocês o seguinte: mediunidade. Há espíritos, somos espíritos e eles interagem. Para que haja mediunidade, tem que estar no triplo crivo, não é? Sempre houve mediunidade na humanidade, porque ela está na natureza, é uma faculdade orgânica. A espiritualidade maior sempre esteve presente, porque sempre houve a necessidade de evoluir. Se a gente quebrou as lâmpadas, foi uma atitude nossa. Mas o fluido de Deus, do amor, sempre esteve presente na história da humanidade. A doutrina espírita sistematizou os ensinos dados pelos espíritos, através da codificação e especificamente do relacionamento do mundo material com o mundo espiritual. Ele trata, neste manual prático, dos ensinos especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e a dificuldade e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do livro dos espíritos. É a contribuição dos espíritos para a gente entender mediunidade, esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Sintonia, pensamento, moral é elemento fundamental para a gente estabelecer essa comunicação. Todos nós somos médiuns, mas por tudo aquilo que a gente falou aqui, somos médiuns em diferentes graus de evolução e de desenvolvimento. A questão é o que fazer com a nossa mediunidade no nosso dia a dia. Estejamos todos com a nossa mediunidade a serviço do Cristo, em casa, na rua, no trabalho, na instituição que a gente frequenta, em toda parte, porque somos todos médiuns de Deus a caminho da evolução e da maturidade espiritual de todos nós, não é? Então, que Jesus nos abençoe, que a gente continue estudando a nossa doutrina espírita, vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, pedir ao Senhor Jesus que nos inspire, que estejamos sintonizados com esse ambiente que